todo tem que rever os cenários, reavaliar os preços no mercado e ver se eles continuam no patamar esperado. Enfim, essa disciplina do investidor, essa disciplina do analista, ela vai ter que ser ainda mais forte ao longo de 2014. Com certeza. A primeira pergunta aqui que tem, a pergunta Basílio está mandando aqui para a gente, Zena, quanto certo o Brasil, acho que serve muito para discurso político, o Brasil é a quinta maior economia do mundo, não sei se tecnicamente hoje é a quinta ou a sexta, mas enfim, está entre as 10 maiores economias do mundo, etc. Mas como confrontar isso com todas as quedas, degradações, deteriorações, índices, de certa forma, maquiados no que diz respeito a um índice de inflação que esse ano está fechando na meta, na cima de bandas, porque tem um preço administrado bastante represados, ou essa onda de ceticismo que se gerou, no sentido de Brasil é a quinta maior economia do mundo, mas tem essas mazelas que têm que ser consertadas. Assim, na sua visão, 2014 não vai ser um ano para se consertar e talvez reverter essa maquiagem do quinta maior economia do mundo. Eu acho assim, o fato do Brasil ser uma grande economia, isso é relevante? É relevante. O Brasil vai ter potencial muito potencial de investimento. Quando a gente fala dos problemas de infraestrutura, claro que lá adiante isso pode vir a atrair muito mais capitais para o país, enfim. Ser grande importa? Ser grande importa. Mas acho que hoje a questão que é relevante para os mercados lá fora é que o Brasil decepciona. E essa variável crescimento econômico, ela é chave, tanto para atrair capitais, como pela própria avaliação das agências de rating, né? País que não cresce não consegue manter status de forma confortável, né, de investment grade, que seja, né? Quer dizer, o crescimento econômico é ele que ajuda a gente a superar balança comercial modesta, déficit em transação corrente, desequilíbrio fiscal. Não ter crescimento econômico exacerba todos esses problemas. Os problemas que se acumularam podem ser rapidamente revertidos? Não. A gente vai ter que ter um processo, né? Vai ser um processo de correção, não é de uma hora para outra. Eu não tenho preocupações enormes com a macroeconomia em si, mas o fato é que o Brasil foi colecionando vários problemas de ordem microeconômica e o fiscal hoje, que é um problema macroeconômico, mas é também microeconômico. A gente inseriu uma rigidez na política fiscal de um país que não sabe gastar bem, que é enorme. Então, infelizmente, são coisas que vão exigir tempo, né? E aí, obviamente, quanto mais rápido a gente conseguir colocar a macro no lugar e transmitir confiança para os investidores, né? Quanto mais rápido o Brasil conseguir fazer isso, e se puder sinalizar já ao longo de 2014, vai ser muito importante, porque daí o custo do ajuste vai ser menor, quer dizer, ajusta a macroeconomia, o país vai começando a respirar, a confiança começa a voltar um pouquinho, fica mais fácil também enfrentar os problemas de ordem microeconômica. Os ajustes, como você bem colocou, estão bastante necessitados, né? Chegou essa época de ajuste, precisa enfrentar ajuste, o problema é que tem 2014 no meio do caminho. É um ano de rigidez política muito grande e vai ser, acho que todo o programa que a gente vai ter, todo esse nosso espaço aqui, a gente vai ter que ter um certo tempo para conversar e apurando o que está vindo dos bastidores políticos, etc. Então o Roger perguntou exatamente o que esperar do Manteiga. A gente viu sexta-feira uma declaração de novo, não dá para dizer que foi surpresa, mas bastante inoportuna, e com certo grau de infelicidade, alguns termos que ele usou, como ele anunciou algumas medidas. E aí, principalmente isso, quando se perguntou, então, em 2014, o que vai ser o resultado fiscal, ele se recusou a comentar. Então, de novo, esse jeito atabalhoado do governo vir querer saciar uma coisa, cobrindo a cabeça e deixando os pés descobertos. Parece que o cobertor sempre vai ser curto, e a tendência é que em 2014 o cobertor ainda possa diminuir, né? Então, a pergunta do Rogério é o que esperar do Manteiga, essa visão de política. Vou resumir a pergunta não só na personificação do Manteiga, mas a tendência, eu infelizmente acredito que seja, em 2014 difícil esperar mudança, função de reação desse governo. A gente vai continuar sendo um governo reativo. As coisas tendo que piorar, etc. A mídia vir protestar, ou a sociedade protestar, o mercado protestar para eles virem fazer uma coisa. Pelo menos faz uma coisa no sentido correto, que foi o que você falou, pelo menos esse é o lado positivo. Né? Na hora de reconhecem, não dobram a aposta, começam a arrumar, retroceder, vão ao lado correto, jeito atrasado, atabalhoado, mas vão. Né? Você vê alguma chance do governo ser proativo em 2014?
antecipar algum tipo de discussão, já sinalizar ajuste, já sinalizar, ou continuar essa retórica de reativo? Eu acho que existe uma chance do governo ter alguma reação, mas vai depender do quanto o ambiente econômico vai piorar. Dependendo da piora do ambiente econômico, e aí o que eu me refiro é a gente ter más notícias no mercado de trabalho, mais descontentamento, é protesto, é reclamação aqui, é oposição dali. O governo não vai ter muita opção, vai ter que começar a dar sinais mais fortes, e isso obviamente coloca uma dúvida em relação ao ministro Mantega. Eu não tenho dúvida das boas intenções do ministro, mas a questão é que o grau de credibilidade dele, da autoridade fiscal, hoje está em xeque. A gente fala muito de credibilidade da autoridade monetária, pois é, a autoridade fiscal também precisa ter credibilidade. E esse é um problema, né? A gente está numa situação em que trocar figuras faz diferença, mesmo que seja a mesma presidente Dilma, né? E aí, portanto, fica essa questão. O quanto precisamos piorar para melhorar? Não em 2015, com o próximo presidente, qualquer que seja, mas já em 2004, no sentido de dar sinalizações. Eu acho que esse é um tema desse ano. Há uns meses atrás, a gente achava que, assim, conversando com os analistas, e a minha visão pessoal, é que tinha ainda um espaço muito grande para empurrar com a barriga. Eu acho que esse espaço de empurrar com a barriga, ele está ficando muito estreito. Quer dizer, já não tem mais muito espaço. O próprio limite imposto pelos mercados, essa disciplina dos mercados, mostra que empurrar com a barriga não é algo que se consegue fazer por muito tempo. Então, sim, eu acho que a posição do Mantega é delicada. Enfim, parece uma pergunta que está sendo muito demandada, acho que totalmente válida e faz parte. Início de ano, invariavelmente, a bola de cristal joga no nosso colo e a gente tem que tentar tratar umas certas perspectivas pontuais, patamares de algumas variáveis. E o que está ocorrendo muito aqui no espaço de hoje é dólar e bolsa. Então, quanto a dólar, hoje a gente já está com o dólar sendo negociado muito mais próximo de 2,40. Então, assim, qual a sua perspectiva, mais ou menos, um certo câmbio real de equilíbrio, se a gente está muito distante ou não, mas a gente até no último encontro, né, a partir desse pressuposto 2,40, mas a gente até no último encontro comentou que a gente estava trabalhando com um câmbio muito próximo de 2,45, 2,50 para 2014, mas que a simetria, ou seja, o balanço de riscos era processo de overshooting, saldo dado qualquer perturbação que viesse lá de fora ou até mal-estar político, econômico que viesse aqui de dentro. O processo de overshooting estava muito claro ainda para ele se posicionar mais próximo desses 2,45 e 2,50. Então, a sua visão sobre isso. E o comportamento de ativos de risco no Brasil? Tendo aí o IBOV como um certo parâmetro, como esperar o desempenho de ativos de risco e câmbio ao longo de 2014 nesse cenário que a gente tem discutido aqui? Eu não tenho muito a acrescentar em relação a câmbio do que você já falou. Acho que seria muita arrogância eu estabelecer aí uma projeção, um pouco ia servir uma projeção minha, um palpite meu sobre o final do ano. Um preço de ativo é impossível fazer uma projeção acurada. Agora, o que eu acho que é importante ter em mente é isso que você falou, Daniel. O risco é assimétrico, no sentido de mais depreciação. Porque os principais vetores que determinam a formação do câmbio, eles estão mais no sentido de enfraquecimento da moeda, seja por questões cíclicas do dólar lá fora, que tende a ter uma valorização. A gente tem uma economia americana mais robusta, com ganhos de produtividade, ruídos do lado de preço de commodities. Então, ciclicamente, se espera, portanto, que o real perca valor. Se ele vai perder mais valor ou menos valor em relação aos pares, vai depender das questões internas, e a gente sabe que as questões internas talvez tenha que piorar para melhorar. Então, acho muita cautela aqui, e ter sempre em mente que o viés é de depreciação, o que não significa que esse processo é suave, claro que não, tem sempre notícias boas aqui e ali que geram alguma volatilidade, mas o viés é de enfraquecimento da moeda. E dentro desse contexto assimétrico, vamos dizer assim, para o dólar, acho que a resposta já fica um pouco nas entrelinhas também do que esperar para ativos de risco no Brasil, né? A assimetria ainda está de algumas rodadas de piora ou de elevação do ceticismo, até que se geram prêmios, ou seja, tudo tem seu preço para alguns participantes começarem a montar um direcional mais comprado. Lembrando, só convidando, de novo, reforçando para a leitura do panorama mensal de janeiro que saiu, a gente até termina um pouco essa mensagem de que vem 2014, porque dado todos os ajustes, dado todo esse arcabouço de cautela, sem pessimismo não, a gente até está olhando para um ano
que tem todas essas listas de possíveis vilões e protagonistas para darem uma chacoalhada ao longo do ano, a gente acredita sim que seja um período que gere até muito mais oportunidades para se montar um direcional comprado, tá, para horizontes um pouco mais longos, do que iniciar agora uma venda, um direcional vendido de ativos domésticos. Né? Mas fica essa cautela, vamos ter que ter sempre esse approach que a gente chama de cíclico, tático e estratégico para ir monitorando pontos de entrada, pontos de maior proteção, pontos de maior exposição, tá, contra ativos de risco. Bom, a pergunta que vem agora sobre o Banco Central dizendo se o certo não seria o Banco Central elevar os juros o necessário para que a inflação fique sob controle. Então eu vou emendar em duas perguntas aqui. Só por curiosidade, ao seu ver, qual seria um certo patamar, se a gente quisesse mirar num horizonte relevante para a política monetária, em 2 anos uma inflação hoje saindo de próximo às 6 e indo para o 4,5%, que Selic que você vê na sua cabeça hoje? Olha, eu vou fazer uma resposta, vou dar uma resposta aqui bem polêmica, bem polêmica. Eu acho assim, nós estamos num ponto em que o desequilíbrio é basicamente do lado fiscal, é da perna fiscal e não da monetária. Pode ser que tenha ainda necessidade de ajustes na margem, mas são mais incrementais. Eu estou pensando olhando que é a taxa de juros e um suposto nível de equilíbrio, ou aquilo que aperta ligeiramente as condições da economia. Difícil a gente saber hoje o que é juros de equilíbrio, se o mundo ainda tem taxas de juros tão baixas. Mas o ponto é que se a doença está do lado fiscal, tentar consertar só com política monetária, ao meu ver, seria enxugar gelo. Por quê? Porque a política monetária, ela impõe um sacrifício muito grande. Isso significa que a gente teria crescimento do PIB muito mais modesto. Esse ano, a chance da gente crescer menos que 2013, ao meu ver, é o preponderante, é o risco preponderante por causa do ajuste da Selic. Uma dose mais forte, que significaria um PIB indo mais para 1%, abaixo de 1,5%, algo mais nessa linha. Imagina o impacto disso para as agências de rating, para o mercado de câmbio. O Brasil está sendo muito penalizado, os preços dos ativos do Brasil está sendo muito penalizado pelo baixo crescimento. Então a gente correria o risco de estar subindo juros, e porque o crescimento, porque a economia fica de joelhos, o câmbio dispara, o CDS dispara, os ativos de risco disparam, mais inflação, portanto, via câmbio, e o Banco Central fica enxugando o gelo. Eu acho que é esse dilema que se coloca. Se fosse fácil, só subir juros e resolve, sem dilema, sem problema, sobe juros e pronto, é o que tem que ser feito, e o Brasil paga um preço no curto prazo, mas traz a inflação rapidamente para baixo, conquista a confiança dos agentes econômicos e volta a crescer. Infelizmente, esse receituário agora não é tão trivial, não é imediato, não dá para a gente esperar esse tipo de reação. Por quê? Porque o fiscal é a fonte maior de problema, né? Então, infelizmente, regra de bolso, a política monetária não é uma substituta perfeita da política fiscal. Então vamos ter que aceitar a inflação um pouco mais alta, até que se tenha coragem de reavaliar os programas públicos, reavaliar a ação do governo da economia, tanto questões de curto prazo, como as desonerações, enfim, como o salário mínimo, a política de salário mínimo, como questões de mais longo prazo. Mas a grande questão é essa, tentar resolver só com juros, eu acho que a gente vai estar numa trajetória muito preocupante. Eu acho que não tem muito espaço mais para o Banco Central, eu acho que é um movimento mais incremental. E é exatamente nesse movimento incremental que a gente está entrando em 2014, o Banco Central ainda não parou de subir juros, a gente já viu um forte ajuste de 7,25 para 10. E vou aproveitar a pergunta do Felipe da Vanguard. Né? O Banco Central ele já está emitindo comunicações, ainda não parou, a gente sabe disso. A questão que fica para esse início de 2014 é ainda o quanto, que ele ainda vai fazer o ajuste, e o como. Né? Então a pergunta do Felipe foi exatamente nessa linha do que esperar agora para janeiro e como é que está a sua visão, a sua sensibilidade quanto a esse Banco Central. Se mostrou um Banco Central bastante particular nos últimos anos na condução de política monetária aqui, tanto em quedas quanto altas de juros. Está terminando o ciclo. Como é que acha que vai ser o desfecho dessa política monetária, desse aperto monetário que a gente está vendo aqui no Brasil? Olha, a sensação que eu tenho pela comunicação recente do BC é que nem eles sabem. Porque, ainda que sutil, teve um certo zigue-zague na comunicação. O comunicado pós-Copom,
com uma tendência, né, mais dovish, depois a ata nessa linha, as falas do presidente Tombini também é um pouco mais, eu não digo que foi dovish, mas sempre na linha menos preocupada, e agora a gente teve um relatório de inflação com tons mais conservadores, né? Então eu acho que tem algum zigue-zague ali que me dá a sensação que eles ainda não têm tanta clareza. Então, ainda que eu tenha uma inclinação para um Banco Central que se aproxima do fim, aí seria mais razoável ele fazer 25, ainda que mantendo um discurso responsável, do tipo, estamos monitorando, vigilante, ajustaremos a nossa estratégia de forma tempestiva, se necessário for, ainda que ele mantenha um discurso cauteloso, até porque inflação é um tema eleitoral, eu percebo que aí, assim, não dá para a gente dizer que esse é o cenário, assim, que é líquido e certo esse movimento, por causa dessa comunicação ainda, né, que parece que o Banco Central ainda não tem tão claro assim como vai ser esse desfecho. Acho que, por um lado, o Banco Central gostaria de entregar uma convergência mais rápida da inflação, mas, por outro, percebe que essa estratégia não é tão simples assim. Uhum. Ele já indicou as preferências dele, mas quer deixar ainda todas as cartas na mesa para, se precisar, usar semana que vem, né? Última pergunta aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos. Vou terminar com a participação do Andreazzi. Acho que é quanto ao risco e a esse receio, que, de novo, que a gente falou aqui, é totalmente condizente, né? É o receio e é o medo do rebaixamento. E a pergunta dele acho que é muito interessante, porque um rebaixamento de rating da Petrobras afetaria o rating brasileiro. Essa discussão é importante trazer para a mesa, porque talvez não a perda de investment grade, porque não é o que está sendo discutido, mas esse downgrade na nossa nota soberana de crédito, que acho que marca uma inflexão de uma história que a gente foi construindo desde 2002, 2003, a gente vinha aumentando, viramos investment grade ali recentemente, 5 anos para cá, ganhamos até um passo acima do nível neutro e agora a gente pode voltar. A gente não perde investment grade, mas é claro, uma inflexão. Acho que seria um selo de insucesso da condução de política econômica brasileira. Isso tem tomado muito os holofotes, a S&P vem catucar, e é um risco, de novo, não é, pegando até as palavras, não é o risco que a gente chama de preponderante para 2014, mas ele é razoável. Ele não é nem um pouco desprezível. Só a pergunta do Andreazzi que ele veio colocar aqui, a pergunta que a gente vai fechar o programa, é que talvez essa discussão possa estar passando desapercebida. A gente tem hoje uma empresa gigante, sem dúvida um ativo grande e representativo da política brasileira também, que se chama Petrobras, e ela sim está com a probabilidade muito mais elevada que o próprio Brasil de ser downgrade. E no caso a Petrobras ela perderia o investment grade. E isso parece estar sendo um pouco discutido, né? E a minha percepção é que se a Petrobras vem atropela as discussões de rating soberano e ela vem e ganha um downgrade, né, isso pode ter repercussões quase que diretas para o downgrade soberano sim, né? Então, como que esse downgrade da Petrobras poderia ainda, de certa forma, azedar esse ceticismo político, econômico e financeiro no sentido de preços de ativos domésticos? É bem interessante isso mesmo. Olha, em princípio, pensando como é feita a tomada de decisão das agências, são eventos separados. Eu não vejo um vaso comunicante tão direto. Mas o ponto é que se houver o rebaixamento da Petrobras, o mercado vai punir pronto. Quer dizer, ainda que as agências de rating não sancionem, o mercado vai punir o país e pronto, né? Então, na prática, a gente já tem um rebaixamento. Um ponto importante, isso é muito importante colocar, que quanto mais as agências ameaçarem esse ano, melhor para a gente, melhor para o país. Porque inibe, eu repito isso, inibe atitudes mais lenientes, mais arriscadas do governo. Infelizmente, a gente chegou numa situação que essa ameaça ela é bem-vinda, né? E, dado que existe a chance, ao meu ver, do governo reagir, porque teme esse rebaixamento, principalmente no ano eleitoral, a chance dele não ocorrer de fato, né? Porque fica a ameaça o tempo todo, limitando o grau de manobra, o raio de manobra do governo, e ironicamente assim vai empurrando esse cenário em 2014, em que tem ameaça, mas não ocorre efetivamente. Mas Petrobras, sem dúvida, acho que na prática a gente já teria um rebaixamento. Complicado. Ali está complicado. Zênia, muito obrigado. Bem-vindo mesmo aqui a XP. Pessoal, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Próxima segunda-feira, 12h45, é o nosso próximo encontro. Uma excelente semana a todos e um excelente ano para todos. Um abraço.